Olá, eu sou Everaldo Godoy. E eu sou o Rodrigo Sá, Esse é o Engenhocan da Matemática. o nosso blog para conversarmos sobre os materiais e as diretrizes da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. No endereço engenhocamate.blogspot.com. E nessa videoaula abordaremos a análise comentada da avaliação da aprendizagem em processo, sua 13ª edição, com o currículo do ensino fundamental 6º ano. Nós temos aqui a grade de habilidades. Isso mesmo. Cada habilidade é explorada por duas questões. E temos também o caso das duas últimas habilidades que são exploradas por 3 questões de níveis diferentes, né, Veraldo? Tem Com fácil, certeza. médio e difícil aí. E médio difícil. E as 3 últimas, né, Rodrigo? A 13, 14 e 15, que fazem parte aí de 20%, conforme a plataforma Foca Aprendizagem, das habilidades recorrentes do SARESP. Muito bem. E temos aqui, nessa 13ª edição, também um confronto dela com as situações de aprendizagens do currículo, né, Veraldo? Isso mesmo. Nós podemos ver que da questão 1 até a 4, ela aborda a situação de aprendizagem 1. Da 5 até a 9, a situação de aprendizagem 3. E da 10 a 12, situação de aprendizagem 4. Claro que temos as 3 últimas dos 20% do SARESP. Aqui temos o novo layout dessa 13ª edição. Podemos perceber que tem agora um gabarito na capa e temos também um enquadramento digital. Para que esse enquadramento digital? Para a gente poder corrigir essa avaliação através do smartphone com sistema Android. Como assim, Everaldo? Isso mesmo. É possível? É possível. Vamos conhecer um pouquinho, então, desse aplicativo? Com certeza. Olha só, quando você digita lá no Play Store, lembra lá o Play Store do seu smartphone? Você digita lá, leitor de respostas. O primeiro que aparece, que é da Prodesp, já é o aplicativo da Secretaria de Estado da Educação, Everaldo. Veja só. E daí, a hora que você baixa esse aplicativo no seu celular, clicando nele para abrir, ele já pergunta nome de usuário e senha. O que é isso, Everaldo? É o acesso, Rodrigo, lá na Secretaria Escolar Digital. E o professor vai ter que digitar conforme está lá, né? RG, o número do RG com o dígito, SP. E a senha que ele utiliza normalmente lá no SED. Lembrando que o acesso do SED, do GEDAI, os acessos à Secretaria de Educação utilizam essa senha, né? Esse login e senha, né, Veraldo? Com certeza. É muito importante o professor atualizar essa senha, porque além dos materiais, né, várias atividades, várias ações são necessárias assim a se fazer na Secretaria da Educação. Após fazer esse login, o aplicativo vai puxar quais são as turmas que você tem atribuídas. Aqui ao lado da diretoria de ensino, você vai perceber que vai aparecer o nome de uma escola. E às vezes você tem 2 ou mais escolas. Qual que aparece aí? A sede de controle sua. E aí ele vai baixar todas as turmas que você seleciona matemática. Ao clicar em uma delas para corrigir essa avaliação, ele vai abrir então os alunos. Olha aqui do lado, aqui estão os alunos, é lógico, eu apaguei o nome dos alunos para não ter perigo, não quero expor nenhum aluno. Está aqui a numeração dos alunos, né? Não dá para ver, mas aqui no cantinho tinha um NC bem fraquinho, como se ele não tivesse comparecido. Por quê? Porque não foi corrigido ainda, né? O número deles, aqui temos um caso de transferido, né? E aqui embaixo temos o sincronizar dados, que não dá para clicar ainda. Por quê? Porque você não corrigiu prova alguma. Logo depois, quando você clica no aluno, né? Tá aqui o aluno, então eu vou clicar no primeiro aluno, lógico, clico no primeiro nome. Cliquei no primeiro nome, ele abre para mim essa tela aqui, ó. E nessa tela aqui, gente, dá para você colocar, caso o aluno não tenha respondido, eu clico aqui NR, não respondeu, aquele aluno que pegou a avaliação, mas não quis responder, então não respondeu, NR, ou faltou.
Se o aluno não foi no dia, faltou. Ah, mas e os casos transferidos? Os casos transferidos já aparecem aí, você vai ver um pouquinho mais para frente. Se acaso ele estiver ali, na sala de aula, ele respondeu, você tem a avaliação dele e vai corrigir, você clica aqui em ler folha de respostas. Clicando em ler folha de respostas, ele abre a câmera do seu celular. E aí você vai mirar a capa da avaliação. Ele vai pedir, olha aqui embaixo, alinhe as 4 marcações no visor do celular. Quais 4 marcações? Esta aqui e esta aqui. Ele vai aparecer esses quadradinhos verdes aqui tentando achar os quadradinhos dos cantos. A hora que ele conseguir encontrar os quadrados que estão nos 4 cantos da capa, aí sim ele vem para essa outra tela aqui, né? Que ele registra, ele vai bater uma foto e olha que legal, ele circula as alternativas que o seu aluno marcou. Ele vai circular em azul as alternativas que foram marcadas. E vai perguntar se está certo. Se estiver certo, você clica em OK. Clicando em OK, ele vai para o próximo. Se não ficou certo, se você achou não ficou certo, você pode descartar e fazer de novo o procedimento. Mas se ficou certo, clique em OK, ele vai para o próximo, né? Eu trouxe aqui um caso de um aluno que foi transferido. É lógico, eu tirei o nome dele aqui, que o nome aparece aqui com todos os dados de matrícula, RA e tal, mas eu tirei daí por causa de problemas para não expor o aluno. Um caso de aluno transferido. Nesse caso, você não consegue clicar em nada. Não consegue clicar em não respondeu, faltou ou ler. Não tem jeito. Você tem que clicar em próximo aluno. Depois que você fizer isso com todos os alunos, note que ele já vai aparecer para você. Depois que acabarem todos, ele volta para aquela tela inicial. Aí vai aparecer aqui, ó. Compareceu, que tem um não compareceu porque foi transferido. E aí é possível sincronizar dados. Sincronizar dados com o quê? Ele sincroniza os dados com o Sara. Lembra que você tinha que digitar lá no Sara, aluno por aluno, resposta por resposta? Agora não precisa mais. Agora ele lê automaticamente as respostas e já envia para o Sara. Já vai para a plataforma Foco Aprendizagem. Depois que você sincronizou, olha só, ele vem aqui, né, para essa tela aqui, aguarde, enviando as provas para o servidor. Depois que sincronizou, aí sim ele traz de volta para você o quanto cada aluno seu acertou. Olha que legal. Além de que vai para a plataforma Foco Aprendizagem e lá você vai ter análise gráfica, aluno por aluno, questão por questão, do jeito que você quiser fazer a análise aí. Questão número 1. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Temos aqui um Tangram, né, Everaldo? Um Tangram, né? Desenhado aí de uma forma, né? Esse é um Tangram de coração. Tipo um coração, Tangram mais né? moderno. Um coração na diagonal. E ele diz assim, analisando essas figuras, né, numeradas, ele diz assim: é verdade dizer que as partes 4, 5 e 6 possuem no mínimo um par de lados paralelos. Vamos ver, né, Everaldo? 4, 5 e 6, né? Vamos pegar aqui o 4. Olha, analisando esse 4, eu vou puxar ele para a lousa para ficar mais visível. Tá certo? Essa aqui é a figura 4. Gente, olha que legal. Nessa figura 4... eu tenho aqui esse lado aqui paralelo a esse aqui. Esse lado aqui paralelo a esse outro lado aqui. Só para lembrar, retas paralelas são retas que caminham lado a lado e nunca se encontram. Isso mesmo, Rodrigo. Aí veio o professor de geografia falar dos paralelos e dos meridianos, né? E os paralelos, no caso da Terra, se encontram nos polos, né? Tá, mas eu estou falando de geometria euclidiana aí. Não é o caso da geometria não euclidiana que o professor fala na aula de geografia. A alternativa... figura 5, né? A figura 5. A figura 5 é esse trapézio, né, Everaldo? Tá aqui, ó. Isso. Figura 5 é um trapézio. Vamos puxar ele para cá também, então. Vamos ver se ele tem lados paralelos. Bom, posso perceber que aqui ele não é paralelo a esse aqui. Não é.
Mas esse aqui é paralelo a esse, né? Então Isso. tem pelo menos um par, tem, tranquilo. Isso, tem um par. E a sexta? A sexta figura É um quadrado, né? O quadradinho aqui. Bom, um quadrado, como todos sabem, ele tem todos os seus lados paralelos 2 a 2. Então, aqui é paralelo a esse lado, esse outro é paralelo a esse aqui. Muito bem, a alternativa A é a alternativa correta nesse caso aqui, Everaldo. Conforme o gabarito, é a alternativa correta. Uma questão de nível médio, né, Rodrigo? É uma questão de nível médio para o 6º ano do ensino fundamental, mas até que ela é bem tranquila, né? Será que ela traz alguma dúvida aí, ó? As partes 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 possuem lados que formam ângulos retos. Bom, a 1 realmente eu posso perceber aqui que tem um ângulo de 90 graus. A 2 também tem um ângulo de 90 graus. A 5 também tem ângulos de 90 Sim. graus, né? A 6 também tem. Também. Né? A A 7 7ª também tem. A 8ª não tem. A 8 e a 9 também não. Então não poderia ser essa aqui, exclui. porque não tem ângulo reto aqui nem aqui. Uhum. Muito bem. Aí nós temos a alternativa C, que diz... Eu vou apagar aqui só para a gente poder ir alternativa por alternativa. Diz que as partes 1, 2, 6, 7, 8 e 9 possuem todos os lados de mesma medida. Ai, ai, ai. Vai ser difícil, hein? A 1 eu posso perceber aqui, por ser 1/4 de uma circunferência, que esse lado é realmente a mesma medida desse aqui. Tranquilo, né? A 2 também, né? Eu posso perceber isso, né? Porém, ele diz que todos os lados, né? Sim. E essa curva aqui, Everaldo? Né? Aí já fica difícil, essa curva já leva em dúvida, mas vamos caminhar um pouquinho mais para frente, que acho que tem coisa mais interessante para frente. O 6º é um quadrado, todos os lados são iguais, perfeito. A 7ª, a 8ª e a 9ª, de novo, eu tenho aqui 2, porém, como é que eu vou afirmar quanto ao terceiro, que é um lado curvo, Everaldo? Isso. Né? Então ela não pode ser, por quê? Porque esse lado curvo aqui vai ser maior. Mesmo que fosse reto, aqui a gente já tem que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Isso. Ele curvo é maior ainda. Maior ainda, né? Então não poderia ser a alternativa C. Certo. A alternativa D, 3, 5 e 8 não possuem lados paralelos. Bom, o 3 realmente não tem lados paralelos, ok. O 5, a figura número 5, possui lados paralelos. É um trapézio, e nós vimos ele aqui, né, Everaldo? Já invalida, né? Tem lado paralelo, então já invalida. Invalida essa questão aí. Ela não tem uma idêntica no caderno do currículo. Mas o caderno traz situações e atividades onde comparam-se figuras, né, para explorar bem essa habilidade. E a ideia é realmente definir e classificar experimentando. Ele vai ver um monte de figura e vai ter que ir separando lá nessa situação de aprendizagem 1. Não é necessário muito cálculo, né, Rodrigo? É mais observação mesmo. É verdade.